Olá, meu nome é Alexandre Vilar e no vlog de hoje vamos falar sobre medo e como isso aflige toda a sociedade e o mal que nos traz. Roda a vinheta. Começando o vídeo, vamos falar sobre o medo. Por quê? Porque simplesmente o medo foi uma forma a qual eu fui criado. Eu não fui assim, cuidado. Eu fui mantido na base do medo para não fazer merda na minha vida. E isso acabou me fechando pra muita coisa. Sério, me protegeu também, óbvio. Porque assim, os avisos que minha família dava era obviamente pra me proteger. Porém, eles falavam de uma forma, tá ligado? Que eu ficava, caralho, cuzão. Tipo, nunca que eu vou fazer isso. Eu acho, pode até ser por isso que hoje em dia eu não bebo e não fumo. Até porque é o medo de me associar à imagem do meu pai, que é um bêbado fudido. Porém, ainda assim, o problema é que o medo muitas vezes me deixou sem saber o que fazer, exatamente por não saber qual rota iria tomar. Então, tipo, educar pelo medo não é uma boa. Medo por medo não. Porém, se você mostrar que pelo medo você pode ter um preparo pra você passar por cima dele, aí o medo pode ser vencido. Ó, vamos lá. Vamos começar, por exemplo, pela zoeira. Eu tive muito medo de ser careca. Sim, é uma coisa muito besta, mas eu tive medo. Porém, eu comecei a ver que, assim, existiria uma zoeira que não existia ainda, entendeu? Do fato de, eu vou ser careca, meu Deus. Então eu ficava com medo da zoeira que iria causar porque eu seria careca. Sendo que eu comecei a ver e aceitar que era brincadeira das pessoas, entendeu? E comecei a aceitar a mim mesmo. Até eu ver que no caso, mesmo que eu ficasse careca, eu não seria nada mais do que mais um careca no meio do mundo. E isso não é tão importante assim do que eu ser eu mesmo. Então o que eu fiz como eu tava com medo? Eu raspei meu cabelo na zero e doei. Sim, eu fiquei 2 anos sem cortar o meu cabelo e aí de repente, vrau, passou, já era. Porque só desse jeito, você encarando o medo, você vence ele. O medo também muitas vezes te deixa com a cabeça fechada para várias coisas e oportunidades que você muitas vezes não consegue nem ter a visão da oportunidade. Você simplesmente se bloqueia e começa a achar que é tudo errado, pelo simples medo de falhar. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de exclusão, não ser incluído nas coisas, de ser trocado. E eu passei a ver que com o humor, eu começo a passar por cima disso com uma certa indiferença, sabe? Eu começo a zoar isso. Você passa basicamente a não se importar mais. Eu acho que vencer o medo é uma coisa que vem referente ao amadurecimento. Quando você começa a se ligar menos no medo e os problemas que ele pode te causar, você simplesmente desapega do medo e as barreiras que eles te trazem. Se vale a pena ou não ficar pensando naquela coisa, mano, certamente que não vale. Não vale a pena você ficar sofrendo antecipadamente por algo que é só um medo. Você não sabe nem se vai acontecer. Pensa assim, tem coisa que vale a pena ou não ficar pensando? Essa coisa pra acontecer depende de você ou de outras pessoas? Vai resolver ficar com medo ou pensativo? Não? Então por que você se precipita e sofre? Simplesmente passa por cima, passa a pensar menos. Olha eu, por exemplo, eu tinha um medo muito grande de morrer. E morrer tem jeito? Não. É a única coisa que não dá jeito na vida, a morte. E eu pensava muito nisso, era uma coisa que passava na minha cabeça tipo 24 horas por dia, a ansiedade pra morrer. E é por isso que hoje em dia eu tiro o sarro da morte. Sério, não dá pra você ficar se estressando e passando mal toda vez que você for pensar nisso, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Se cada vez que você for ficar mal de pensar no medo, cara, você não vai viver, vai ficar sempre vivendo pra baixo, mas não sobrevivendo. E pior, você só vai ficar ansioso. Você acaba ficando ansioso para as coisas que você acha que vai dar errado, ao invés de você simplesmente se preparar e parar de se importar. E apenas aproveitar o melhor que puder tirar das situações. Eu vejo assim, você tem duas opções. Ou você vira o Pernalonga, ou você vira o Patolino. O Pernalonga, ele não tá nem aí. Ele tá sempre tirando sarro, ele tá zoando, ele ri da cara do maluco que aponta uma arma na cara dele e dá risada de tudo mesmo. Enquanto isso, o Patolino tá o tempo todo resmungando, o tempo todo puto, bravo com tudo, querendo muito mais coisas e causando muito mais desgraça pra ele. Porque ele sempre tá querendo dar a volta por cima dos outros. Tudo pra tentar se sobressair sobre o medo de estar inferior. Sendo que o Pernalonga só tá lá no buraco dele, curtindo o que ele tem. Então, viu? Relaxa. É só curtir o teu buraco. Sério, não adianta viver com receio. Medo só te traz desordem mental. Aprende com tantos personagens que já tomaram decisões erradas por causa do medo e se ferraram. Tantas mulheres aí que, por medo, acataram uma ordem de um namorado e acabaram machucadas depois. E tantos outros medos que não tinham fundamento porque simplesmente era desinformação. Então, quanto mais informações, mais estudos, mais preparo você tem. E aí muito menos medo você vai ter. Porque com preparo, você pode encarar todas as coisas que você tem medo. Eu lembro que, por exemplo, eu tinha muito medo de ser pai. Então, automaticamente, quando eu tava namorando uma época, eu consegui o contato de uma fábrica de cabide.
Não, mas é sério, eu lembro agora também de uma situação que, por exemplo, eu passei uma parada com um espírito que... Sério, eu não acredito, eu sou muito cético, mas eu tava sentindo uma parada aqui em casa e tal, e aconteceu da gente chamar espíritas aqui e a gente acabar se comunicando com um fantasma de uma menina e tal, o espírito de uma menina. E assim, quando a pessoa começou a falar pela menina, eu poderia ter me borrado na minha calça. Porém, o meu subconsciente já estava preparado pra, quando acontecer uma coisa assustadora, eu vou fazer piada. Então eu comecei a rir sozinho, levantar da cadeira olhando por cima da mureta, a minha mãe olhando pra mim falando que foi, filho, e na minha cabeça eu tava assim, ó. Foi isso, cara. Enfim, eu quero saber de vocês aí agora. Comenta aqui embaixo, coloca aí nos comentários que medo que você tem. Qual o seu maior medo ou medos inferiores? Eu quero uma lista assim de medos que vocês têm. Medos complexos, simples, só manda pra mim. E aí, com isso, eu quero que a gente vença todos eles, beleza? Porque o primeiro passo pra você começar a passar por cima dos seus medos é falar sobre eles. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e se você é novo, seja muito bem-vindo. Deixa o seu like aqui, se inscreva. É isso aí. Tem minhas redes sociais, fica também à vontade aí pra você pegar, mandar uma mensagem lá pra nós. Segue no Instagram, sempre tem aqui o background da gente fazendo os vídeos. E é isso aí, belezinha? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijão pra vocês e falou!